o livro de Jó, e no capítulo 28, e no versículo 28, diz assim: E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Oremos. Amado, abençoe a tua palavra, que o Senhor me dê o teu poder agora, para que eu possa pregar com clareza, com eficácia. Nos dê também ouvidos para ouvir. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar essa noite. E hoje eu quero falar sobre o tema como encarar problemas. Como encarar problemas, ou poderíamos até dizer como evitar problemas. Como encarar ou como evitar. Para ser bem franco, é muito melhor a gente evitar o problema, mas caso não seja possível, ou caso seja tarde demais, ou caso ele já esteja batendo na sua porta, como devemos encarar o problema. Mas tudo que a gente vai ver hoje, a gente pode aplicar também, não só para encarar, tratar, lidar com o problema, mas como evitar o problema. E não importa qual a situação, Deus tem sempre uma solução. Nunca perca visão deste fato. Deus tem sempre uma solução. Lá no livro de Jeremias, eu vou ler o versículo 3 de Jeremias 33, que Deus fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus está dizendo assim: olha, clama a mim, vem a mim, pergunta a mim, que eu vou clamar, eu vou responder, perdão, você clama, eu respondo e vou anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, muitas vezes você está numa situação que você não sabe o que fazer, você não sabe se corre, você não sabe se fica, você não sabe se sobe, se desce, se entra, se sai, você não sabe o que fazer. E para ser bem franco, é muito melhor você estar numa situação em que você não sabe o que fazer, e você sabe que você não sabe o que fazer, do que você estar numa situação em que você pensa que sabe o que fazer. Aí que começa o problema. Quando nós pensamos que nós sabemos a solução do problema, quando nós achamos que nós temos a resposta, nós não vamos clamar a Deus, e consequentemente Deus não vai responder, nem vai anunciar coisas grandes e firmes. Por quê? Porque nós já sabemos. Só que nós não sabemos. Então eu digo, é muito melhor a gente estar numa situação em que nós temos consciência que nós não temos a solução, não sabemos a resposta, do que a gente sair por aí achando que sabe, quando a gente não sabe. Porque, veja bem, para encher um copo, o copo tem que estar o quê? Vazio. Nós temos que nos esvaziar para que Deus possa nos anunciar e nos dar conhecimento. E quando a gente está cheio de nós mesmos, e quando nós estamos cheios das nossas soluções, das nossas ideias, achando que nós sabemos essas coisas grandes e firmes, Deus não vai anunciar porque nós não estamos nem clamando e nem sequer ouvindo. Mas como então encarar ou evitar problemas? Número 1, primeira coisa na lista, Deus tem a solução. Deus tem a solução, e muitas vezes a solução não é bem aquilo que a gente pensava. Mas aqui nós temos a palavra de Deus justamente para isso. Mas vamos começar então a ver algumas coisas, como a gente pode encarar e como a gente pode até evitar problemas. Abra suas Bíblias para Provérbios capítulo 8, Provérbios 8 e versículo 13. Nós vamos fazer um pouquinho de ginástica bíblica hoje, vamos para cá, vamos para lá, então dedos prontos. E Provérbios 8, versículo 13, diz assim: o temor do Senhor, interessante que nosso texto em Jó 28 fala: eis que o temor do Senhor é sabedoria. Então está falando sobre o temor do Senhor. Agora, ainda lá em Jó 28, 28, fala que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Qual a diferença de sabedoria e entendimento? Não são iguais. Sabedoria, como diz a palavra, é você saber. Você sabe. Você sabe o que Deus tem a dizer. Você sabe qual a solução que Deus traz. Você sabe, isso é sabedoria. É aqui. Entendimento é diferente. Entendimento é quando você faz o que a sabedoria manda. Entendimento é sabedoria em prática. Tá? Então aqui fala que o temor do Senhor é sabedoria. Mas se você colocar sabedoria em prática, o que é entendimento? Apartar-se do mal. Não é interessante? O temor do Senhor é sabedoria, mas se apartar do mal, entendimento. Ou seja, se você entende a palavra de Deus, se você tem sabedoria, você vai fazer o quê? Se apartar do mal, que é o quê? Entendimento, que é o quê? Que é a sabedoria colocada em prática. Mas aqui em Provérbios 8:13 fala também sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor é odiar o mal.
Mais uma vez interessante, porque em Provérbios, em Jó 28, 28, fala do temor de Deus e fala também o quê? Do mal, de se apartar do mal. E aqui nós estamos lendo que o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Isso é Deus falando, o que ele odeia. Então a primeira coisa para a gente encarar os problemas e a gente evitar os problemas é o seguinte: encare o problema e não quem causa o problema. Em outras palavras, odeie o problema, odeie o mal e não a pessoa. Aqui está dizendo, o temor do Senhor é odiar o mal. Odiar o mal, não quem faz o mal. Não o maldoso. Nós temos que colocar o alvo, colocar a mira no alvo certo. Nós devemos odiar e se afastar do mal, de praticar o mal. Odiar o mal e não as pessoas. Mas, eu vou dar alguns exemplos, não abram lá, mas em 2 Samuel, capítulo 24, nós temos a história de Davi, onde Davi orgulhosamente desobedeceu Deus e mandou contar o povo, algo que ele não devia ter feito, e como resultado disso, 70 mil pessoas morreram. Deus odiou o mal, mas Deus amou Davi. Deus não matou Davi. Deus não odiou Davi. Mas Deus odiou o mal que ele fez. Nós temos em Daniel capítulo 4, do versículo 33 em diante, nós temos o caso de Nabucodonosor, o imperador babilônico, que no seu orgulho, ele contemplou o seu reino, obviamente a Babilônia, e Deus, como nós lemos aqui em Provérbios 8:13, ele odeia a soberba e a arrogância, e foi isso que ele fez. Ele contemplou e o seu coração se elevou, e o resultado foi que Deus causou que o imperador Nabucodonosor passasse um longo tempo vivendo como bicho, literalmente bicho. Ele se transfigurou, andava de 4, tinha garras, comia grama, se tornou um bicho real, mas um bicho. Está lá, lê a história lá do Daniel, ele se transformou, Deus o transfigurou em um homem animal, tipo de um lobisomem, digamos assim. Não era bem um lobisomem, mas ele se portava como um animal, até que ele se arrependeu, caiu em si, Deus restituiu ele à sua normalidade. Mas Deus fez o quê? Deus odiou o mal, mas Deus não odiou o pecador, aquele que trouxe o mal. Nós temos o famoso exemplo do rei Manassés, que desfez tudo o que os seus pais anteriores haviam feito de bom. Mas quando ele estava no fundo do poço, ele clamou a Deus e Deus o resgatou, literalmente. Deus odiou o mal que Manassés fez, mas não odiou Manassés. Nós temos o apóstolo Paulo, que perseguiu os cristãos com cadeia, com morte, com açoites. Sabemos que Jesus apareceu para ele na rua para Damasco, ele ficou cego, caiu do cavalo. Deus odiava o que ele fazia, odiava o mal que ele trazia, mas Deus salvou Paulo, não só o salvou, mas usou como seu apóstolo, um dos mais prolíferos apóstolos do Novo Testamento. Então, odeie o mal, mas não a pessoa de trás do mal. Odeie o pecado, mas não o pecador. Aprenda a distinguir entre a pessoa e o pecado. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Não. É uma luta espiritual. Então, a primeira coisa, como encarar o problema, nossa tendência é encarar quem traz o problema. A gente faz a nossa luta uma luta pessoal. O meu problema é com você. Não, o problema não é com ele. O diabo é mentiroso, o diabo é enganador, o diabo é um covarde. Ele se esconde atrás das pessoas. Ele usa as pessoas como um escudo humano. Ele nunca vem ele sempre vem e coloca alguém na frente dele. Ele sempre vai atrás de alguém, e a nossa tendência é não enxergar quem está atrás. Nossa tendência é atacar aquela pessoa que está sendo usada. E nós tornamos a nossa luta uma luta carnal. Nossa luta não é contra carne e sangue, de modo algum. Então, a primeira coisa é essa. Vamos para Provérbios 26, versículo 2. Além da gente encarar o problema na raiz do seu problema, ou seja, quem está por trás do problema, nós temos que encontrar a causa do problema. Provérbios 26, versículo 2 fala assim: como ao pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa não virá. Alguma coisa interessante aqui é o seguinte: maldição é o oposto de benção. Benção, maldição. São dois lados da mesma moeda. Aqui está dizendo que a maldição
ela não vem sem causa. Mas veja como é que ela vem. Como ao pássaro a vaguear, como a andorinha a voar. A andorinha, sabe quando que sai a andorinha? A andorinha sai lá do Canadá. E ela vem bater aqui, nessa época. Costumo dizer, uma andorinha só não faz verão. Por quê? Elas andam em bando. Mas aquele bando que você vê aqui, e mais para o sul ainda, saiu lá do hemisfério norte, a milhares e milhares de quilômetros daqui. Sabe como eles vieram? Devagar. Devagarinho. Aqui está falando como um pássaro a vaguear. Essa palavra vaguear quer dizer aquele pássaro que está voando. Não é aquela águia, aquele falcão que está indo rápido atrás da presa. Não. Ele está passeando, vagueando. O passarinho está andando. Aqui está dizendo que a maldição ela vem devagar. Devagar vem de o pássaro a vaguear. Justamente devagar, vaguear, devagar. A mesma etimologia da palavra. Mas entenda uma coisa. Aqui está dizendo que a maldição, ela vem devagar. Domingo eu falei sobre isso, que lá em Eclesiastes 8:11, parece, não me recordo direito, fala que porque a justiça não é executada logo, então o coração dos filhos dos homens está sempre predisposto para o mal. Por quê? Porque o juízo não se executa logo. Mesma coisa aqui, a maldição ela não vem logo. A maldição não vem de uma hora para outra. Ela vem devagar. Inclusive, domingo eu falei, se toda vez que a gente pecasse, a lapada fosse instantânea, ninguém pecava. Pecou, ninguém pecava. Mas não, ela vem devagar. A maldição, ela vem devagar com o passarinho passeando. Como o juízo não é executado logo, então o coração do homem está sempre predisposto para o mal. Por quê? Porque você faz uma coisa errada hoje, você não vai colher amanhã. Às vezes às vezes não. Você vai colher depois, daqui a um mês. E muitas vezes fica colhendo, fica colhendo, fica colhendo. Então, o que está dizendo é o seguinte, a maldição, ou problemas que vêm em nossas vidas, muitas vezes elas vêm devagar, mas elas sempre vêm por um motivo. A maldição sem causa não virá. Há uma causa, há um porquê, há um motivo, há uma razão. Eu não sei porquê. Bom, você pode não saber, mas tem um motivo. E nós devemos pegar cada maldição, cada problema, cada situação que ocorre, para a gente aprender. Por quê? Para não repetir. Gente, errar é humano, repetir é burrice. Todo mundo erra, eu entendo, mas repetir o erro, repetir o mesmo erro, e repetir o mesmo erro, e repetir o mesmo erro, e esperar que vai ter um resultado diferente, isso é loucura. Isso não existe. Então, nós temos que encarar o problema, vendo quem está por detrás, mas também nós temos que achar a causa do problema. Porque a maldição sem causa não virá. Então temos que descobrir qual é a causa. Existem vários motivos de como isso pode acontecer, mas nós temos que focalizar na causa e não no problema. E aí está a situação. Se eu estou com um problema, você não vai estar pensando na causa. Você vai estar pensando no problema. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, deixa eu ver, cadê o Júnior? O Júnior, que pena. Machucou o pé. Um ótimo exemplo, vou usar ele, perfeito. O Júnior, outro dia estava com dor de dente, né, irmã? Quando você está com dor de dente, você não vai estar se preocupando. Eu escovei os meus dentes corretamente. Eu escovei os meus dentes 3 vezes por dia depois de cada refeição. Eu estou comendo doces ou bala demais. Eu sempre estou pensando nisso, gente. Quando o dente está doendo, você não quer saber o porquê. Você quer o quê? Eu tenho que tomar analgésico, eu tenho que arrancar esse dente, tenho que ir no dentista fazer alguma coisa. E nós somos assim. Quando vem o problema, a gente foca no problema. A gente foca na dor de dente. Mas se a gente não vê a causa, ou seja, você não escova os dentes, você está comendo muito doce, muito açúcar, você não está, quando escova, não escova direito. Isso você tem que focar na causa. A dor é consequência da causa. Então, como encarar, ou melhor, evitar problemas? Focalize, descubra, ache a causa. Por quê? Porque a maldição sem causa não virá, a Bíblia diz. Então, nós temos que focalizar em o que está causando aquele problema. Há vários motivos, pode ser falta de comunicação,
Pode ser egoísmo, pode ser... Aliás, a maioria dos problemas da gente é um desses dois, ou egoísmo ou falta de comunicação, ou os dois. Mas são vários, mas vamos tentar descobrir. Mas eu vou mencionar aqui alguns problemas que são os mais comuns, tá? Nessa questão da causa, da raiz do problema. Primeira coisa, falta de disciplina. Quer achar a causa de problemas? Falta de disciplina. Vou dar um exemplo aqui. Não que ninguém aqui tenha esse problema. Cartão de crédito estourado. Cheque sem fundo. É engraçado, domingo eu falei sobre cheque, né? Alguém sabe o que é cheque? Eu não uso cheque há anos. Mas lembra aquela época que você dava cheque sem fundo? Hoje não dá mais porque ninguém aceita cheque, mas cheque sem fundo, cartão de crédito estourado, cancelado. Sabe o que isso é? Falta de disciplina. Você gasta mais do que você tem. Sabe o que é? Falta de disciplina. Então, falta de disciplina é uma causa muito séria de problemas. Pastor, qual a solução? Parece simples, mas a primeira coisa, confesse o problema e trate dele. Se a gente não confessa, a não confissão, basicamente, é a gente não admitir que nós temos o problema. Por isso que tudo começa com confissão. Se a gente não confessa, é porque a gente está dizendo que eu não tenho falta de disciplina. Esse não é um problema. É um problema. Não é. Ok. Então, primeiro é confesse, assuma, reconheça. E depois você trate. Como? Sendo disciplinado. Pastor, como é que eu sou disciplinado? Não sendo indisciplinado. Essa questão de finanças, todo mundo deve ter um orçamento. Por que isso, pastor? Você pega um caderno, você anota quanto você ganha, quanto você gasta todo mês, você sabe quais são os custos fixos, aluguel, água, luz, o que seja, anota lá. Aí o que sobrar, não sobrou nada, então não gaste nada. Muito simples, se não sobrou, não gaste. Então o que entra tem que ser mais do que o que sai. Senão você vai se encrencar, não tem por onde correr. Mas isso é uma forma de você ser o quê? Disciplinado. Mas a falta de disciplina, como qualquer problema, ele se alastra. Se você não tem disciplina nas finanças, eu te garanto que você não tem disciplina na tua leitura bíblica, oração, frequência na igreja, evangelização, e assim vai a coisa. Por quê? Porque ninguém contém um pecado. O pecado se alastra. Lembra que umas semanas atrás eu preguei no domingo sobre não dê lugar ao diabo? Por quê? Você dá um lugarzinho para o diabo, ele vai querer tomar a casa toda. Você dá a casa, ele quer a rua, da rua ele quer o bairro, dá o bairro ele quer a cidade, da cidade ele quer o país. Ele não está contente com um lugar, ele quer tudo. Então, se você é indisciplinado em uma área, eu te garanto que você é indisciplinado nas outras áreas. É o que é. Então, falta de disciplina. Segunda coisa, preocupação com o dinheiro. Preocupação com o dinheiro é uma causa de muitos problemas. Muitos problemas. 1 Timóteo 6,10, mais uma vez, eu li esse versículo aqui no domingo. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Isso causa problemas ao ponto de você deixar a fé. Eu falo aqui que muitos desviaram da fé. A pessoa deixa a fé, coloca Deus de lado. Por quê? Por causa de dinheiro? Não, por causa do amor ao dinheiro. O problema não é dinheiro, é o nosso relacionamento com o dinheiro. E a segunda coisa aqui é que você vai se afastar de Deus, da fé, e ao mesmo tempo você vai se traspassar, você vai se prejudicar com muitas dores. Tem um custo, há um preço a pagar. Lá em Provérbios 23, versículo 4, diz assim: não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Está aqui, ó. Não te fatigues para enriqueceres. Te fatigue, sabe em quê? Seja um bom marido,
seja um bom pai, seja um bom funcionário ou um bom patrão, seja um bom cristão, e deixa que Deus que te enriquece. O que nós vemos domingo? Parece que eu estou repregando domingo, né? Mas não é não, gente. A bênção que enriquece, não, o que enriquece é a bênção do Senhor e não traz consigo dores. Então, não te fatigues para enriquecer, deixa que Deus te enriqueça. Se você for honesto, trabalhador, justo, Deus vai enriquecer você. E tem outra coisa aqui. Eu espero que você não seja aquela pessoa que acha que riqueza você conta em reais, ou em dólares, ou em euros. Porque não tem riqueza maior do que ter uma família funcional, unida, íntegra. Não tem riqueza maior do que uma saúde íntegra. Não tem riqueza maior do que você ter uma mente e uma alma, uma consciência limpa. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Colocar a sua cabeça no travesseiro à noite e dormir com a consciência limpa que você fez tudo o que cabia você fazer como pai, como esposo, como filho, como crente. Não tem preço. Então nem todo enriquecimento a gente deposita ou retira do banco. As maiores riquezas da vida, nada a ver com ouro ou prata, não. Agora, quando a gente tem a visão que enriquecer é só dinheiro, aí a gente cai no aviso de Paulo. O amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Mais uma vez, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É aquela pessoa que acha que riqueza é grana. Não, riqueza não é grana, gente. Riqueza é você ter uma vida abençoada. Na família, no trabalho, na saúde, tudo. Isso é riqueza. E tem mais, não tem dinheiro no mundo que compre. Não tem dinheiro no mundo que compra isso. Mas, próxima causa do problema. Passando a culpa. Não passe a culpa que lhe cabe. Faz parte da natureza humana. Adão e Eva, lá no começo, pecaram. Comeram do fruto que não deveriam. Uma das primeiras coisas que fizeram, em termos de pecado, foi justamente isso. Começaram a culpar. Deus falou: quem foi que disse para vocês que vocês estão nus? Quem mandou vocês comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que eu falei que não comesse. Qual foram as palavras que saíram da boca de Adão? A mulher que você me deu, ela me deu do fruto e eu comi. A culpa foi dela. E aí Eva, serpente, a culpa foi da serpente. A serpente me enganou e eu comi. Aí sobrou para a serpente, coitadinha da serpente, sobrou tudo para ela. Até hoje nós temos essa tendência. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é do pastor, a culpa é do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do prefeito, de alguém, só não é minha. Isso é uma causa de problema. A maldição sem causa não vem. Isso é um problema muito sério. Isso é um sinal claro que você não quer admitir a culpa. Em vez de admitir, você bota a culpa em outra pessoa. Não é uma boa ideia, é uma causa de problemas. Última coisa aqui, Provérbios 23 e versículo 4. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo... Não é Provérbios não, não tem errado aqui. É alguma coisa... Versículo 4 e 5, eu não sei, não é Provérbios 23, porque está falando sobre Jesus e Provérbios não fala sobre Jesus. Mas diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que isso está dizendo para a gente? Que devemos ter as prioridades corretas. As prioridades. E, se eu não me engano, está aqui em Colossenses 3, mas em todo modo. Vamos para Colossenses 3, de fato agora, em versículo 17, onde nós temos a prioridade que Deus quer que nós tenhamos em nossas vidas. Porque se a gente tem a prioridade errada, isso vai trazer problemas. Talvez não vai trazer o problema amanhã,
Mas como passarinho a voar, como andorinha, vai chegar. Vai chegar. Colossenses 3,17 fala assim: e quando fizerdes por palavras, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aí continua: vós mulheres, estáis sujeita a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós maridos, amai as vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então veja só, aqui nesse trecho de Colossenses, ele faz referência no versículo 18 às mulheres, no 19 aos maridos, no 20 aos filhos, no 21 aos pais e no 22 aos servos. Então você veja aqui qual é a prioridade. A prioridade em tudo isso começa lá no 17, onde ele fala sobre Deus. Fazer tudo em nome do Senhor, dando graça a Deus Pai. Então, a nossa primeira prioridade que nós temos, acima de tudo, é Deus. Primeira coisa, Deus. Deus acima de tudo. Aí depois vem a família. Vós mulheres, estáis sujeita aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós maridos, amai as vossas esposas. Aí você fala: pastor, essa história de mulher ser sujeita aos maridos, gosto não. E os maridos têm que amar as mulheres? Não. Pense bem. Lá em Efésios 5, fala que os maridos devem amar as mulheres, as suas esposas, como Cristo amou a igreja, dando a si mesmo. Mulheres, se você acha que é difícil sujeitar os maridos têm que amar como Cristo amou, se colocando em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, dando preferência em tudo à mulher. Se for necessário, morrendo, passando necessidade, privação, sacrificando por elas. Eu te garanto, é muito mais difícil amar do que ser sujeito. E tem mais aqui, tem uma pérola aqui, maravilhosa, embutida aqui na palavra de Deus. Vós maridos, amai vossas esposas e não vos irriteis contra elas. É interessante, por que o Espírito Santo colocou aqui sobre não se irritar? Por que será que você acha? Gente, há um conselho específico: não se irrite. Por quê? Porque tem hora, certo? Então, a gente tem que amar e a gente não pode se irritar. Não podemos se irritar, né, gente? Vocês não, vocês mulheres só precisam ser sujeitas, mais nada. A gente tem que amar e não se irritar. Lá no céu a gente pergunta o porquê disso exatamente. Mas, então, primeiro Deus, aí depois nós temos o quê? Temos o casal. Então, em primeiro lugar é Deus e depois é o nosso cônjuge. Não é os filhos, é o cônjuge. Um erro muito sério que casais cometem é colocar os filhos acima do cônjuge. Não. A prioridade do marido é a esposa, a prioridade da esposa é o filho. Quando você foge disso, você vai causar problemas. Talvez não hoje, talvez amanhã, mas como o passarinho a vagar e a andorinha a passear, vai chegar. Vai chegar um momento no seu casamento, no relacionamento, que haverá problema. Por quê? A prioridade é Deus, número 1, número 2 é o seu cônjuge. Não é os filhos. Não é o trabalho. É o cônjuge. Depois de Deus. Vamos lá. 18, vós mulheres, 19, vós maridos. Aí fala no 20, vós filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então,
filhos, isso aqui, filhos, os não casados que estão em casa ainda, é claro. Então, uma vez que você casa, você se torna uma nova casa, uma nova carne, começa tudo de novo. Mas se você mora em casa com seus pais, você está debaixo da autoridade dos seus pais, você está debaixo do teto dos seus pais, você tem que obedecer aos seus pais em tudo. Toda hora em tudo, não só quando você quer, quando você gosta, mas em tudo. Se você não quer mais obedecer ao seu pai e sua mãe, não tem problema. Você faz o seguinte, aluga uma casa, pague suas contas, aí você pode fazer o que você quiser. Mas o normal não é isso. O normal é você estar debaixo dos seus pais, aí você casa. Mas se está debaixo dos pais, obedecer em tudo. E pagar uma conta de vez em quando não vai machucar você também não. Mas tudo bem, vamos lá. Aí fala do relacionamento dos filhos para com os pais, e no versículo seguinte, do 21, vós pais, não irritei os vossos filhos. Quando eu sento e converso com jovens, muitas vezes uma coisa que eu falo é assim, primeira coisa, eu sei que às vezes é uma barra. Às vezes os pais irritam mesmo. Incoerência, muitas vezes. Injustiça. Não tem uma... Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Isso hoje pode, mas não pode. Aí um pode, o outro não pode. Eu posso, não pode. Aqui está dizendo, pais, não irritem vossos filhos. Lá em Efésios, capítulo 6, fala assim, pais, não... deixa eu ver se eu lembro o que vai falar para não falar a palavra errada. Mas não provoqueis a ira. Veja bem, é um aconcrase, não é provocar a ira, não é um artigo definido. Não provoque a ira, não. Não provoque para ira. Ou seja, não provoque os seus filhos a ponto de incitar e provocar eles a ficarem irados e irritados. É uma prioridade. Então, pais, não irritem os vossos filhos. Filhos, obedecei os vossos pais. Se todo mundo faz, se todo mundo tem a prioridade certa, a família é uma maravilha. O problema é que nem sempre acontece. Versículo 22 fala sobre servos. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Mais uma vez, você trabalha? Trabalha. Então faz o seguinte, você está trabalhando não é para o seu patrão, você está trabalhando para Deus, como se fosse para Deus. Está dizendo aqui. Não quando o patrão está olhando ou porque ele... Não, faça na melhor da sua habilidade, com honestidade, como se fosse para Deus. Então não tem que chegar atrasado, sair cedo, ficar enrolando, tomar cafezinho, conversando, conversa fiada, desperdiçando tempo. Não faça isso. Tem muito patrão que muitas vezes é severo, irrazoável e francamente chato. Uns são assim porque nasceram assim. Não porque são patrão, porque são assim mesmo. Agora, tem muito patrão que é assim, sabe por quê? Já tomou tanto cascudo de empregado e funcionário, deu tanta rasteira, tanto prejuízo, que ficaram com casca grossa. Já deu tanta chance e oportunidade, como troco, receber uma bela de uma rasteira. Eles agora ficam, naquela história, gato escaldado tem medo de água, eles ficam morrendo de medo de água. Aí trata todo mundo assim, ó. Todo mundo é pilantra, todo mundo quer me enrolar, todo mundo quer... Entenda. Funcionário, trate bem seu patrão. Patrão, trate bem seu funcionário. Pais, não irriteis vossos filhos. Filhos, obedecei vossos pais. Mulheres, se sujeitem vossos esposos. Maridos, ame suas esposas. Essa é a nossa prioridade. Note que trabalho, servos, vem aonde? Por último. Ele fala sobre Deus, marido, mulher, filhos, servos, por último. O que acontece? A inversão total
Muitas pessoas, primeiro, trabalho. Trabalho é mais importante que família, é mais importante que Deus. Trabalho. Trabalho. E não é porque eles amam trabalho, eles querem dinheiro. Não é trabalho voluntário, não, é grana. Todo mundo coloca dinheiro e grana primeiro. Aí depois vem aí o resto. E por último vem Deus. Sabe o que é, pastor? Eu não posso fazer isso ou aquilo, é porque... Eu já ouvi isso de ninguém aqui, mas pessoas que um dia estavam aqui. Não, pastor, eu não posso fazer isso, é porque eu tenho que... Eu vou passar tempo com minha família, pastor. Só que eu sabia muito bem que ele não ia passar tempo com a família dele. A família dele ia ficar em casa e ele ia... Mas a desculpa, passar tempo com a minha família. Mesmo que você fosse, e você deve haver prioridades. Eu entendo. Nem sempre a maior prioridade vai ter a maior fatia do bolo. Eu entendo isso. Todo mundo aqui trabalha, digamos, de 8 a 10 horas por dia, entre uma coisa e outra, digamos. No entanto, em um determinado dia da semana, você não vai passar 8 a 10 horas com sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo. Não tem nem como. Mas não quer dizer que o seu trabalho é mais importante do que a sua família. Você igualmente não vai passar 8, 9, 10 horas lendo a Bíblia e orando em comunhão com Deus. Então eu entendo que muitas vezes é o inverso. As coisas menos importantes, as coisas que deveriam ser menos importantes em nossas vidas, acabam tomando uma quantidade maior. E as coisas mais importantes, como Deus e família, tomam menos tempo. Eu entendo, mas nós não julgamos ou determinamos o valor de alguma coisa pelo tempo gasto naquela coisa, mas pelo afinco e determinação que nós protegemos e guardamos e cercamos aquele tempo. Vou dar um exemplo. Quanto tempo você gasta na Bíblia aqui? Ninguém me responda. Mas em média, dificilmente um crente, em média, gasta mais de meia hora por dia lendo a Bíblia e orando. Eu digo mais, se você gasta isso todo dia, eu vos saúdo. Estou acima da média. Isso não quer dizer que Deus só vale aquele tanto tempo, mas Deus vai ser representado pelo quanto você guarda e protege aquelas meia hora. É só meia hora. Mas pode estar pegando fogo na casa, enchente, um ladrão arrombou a porta, pode ser o que seja. Essa meia hora é sagrada. Não abra mão dela. De jeito maneira. Aí que você vê a importância de alguma coisa. Aí que você vê com qual determinação você guarda aquilo. Mesma coisa com a família. Sabe, quem tem criança pequena, não tem como passar largas horas. Você trabalha o dia inteiro, chega em casa, a criança tem que dormir, então você tem algumas poucas horas. Mas como que você vai proteger aquela hora? Não, está passando um filme, Jornal Nacional, os meus amigos me chamaram para bater bola. Eu vou no seu... Qualquer coisa rouba aquele tempo. É aí que você vê a importância que aquilo tem. É quanto você guarda e protege aquele tempo. Não quanto você gasta naquele tempo, mas o quanto você protege. Vai para a igreja hoje? Sei não, vamos ver. Se der vontade. Isso não é guardar. Se der, dá. Se não dá, não dá. Isso não é guardar. E trabalho? Não, trabalho. Mas rapaz, tua perna está caindo. Não tem problema. Nós dá um jeito, é trabalho. Ou seja, apesar de gastar 10 horas no trabalho, você guarda. Não é o tempo que você gasta, mas o que vai impedir você de ir para o trabalho? Nada, pastor. Porque eu ganho por comissão. É isso que eu estou falando. Muita gente fala, domingo,
culto, tá doido? Venho para a igreja domingo. O que eu vejo de marmanjo, tudo jogando bola às 7, 8, 9 da manhã. Bora para a igreja. O quê? Domingo de manhã? O senhor tá doido? Eu trabalho a semana inteira. Eu não tenho... agora para jogar futebol tem tempo. Porque para eles aquilo é sagrado. Pastor, é errado jogar bola? Não. Não é errado jogar bola. O problema é, jogar bola é sua prioridade? O que vem primeiro? Deus, família, trabalho ou jogar bola? Aí está o problema. Tudo em seu devido lugar. E quando a gente foge dessas prioridades, a gente abre esses perigos, o que acontece é que a gente causa a maldição para vir. Ela vem devagar, ela vem devagarinho, como um passarinho voando, passeando. Mas a maldição sem causa não virá. Ou seja, vai ter um motivo, vai ter um porquê. E pode ser um desses ou qualquer uma dessas coisas aqui. Rapidinho que o tempo está acabando. Mas o ponto, não seja teimoso. Eu vou ler aqui Jeremias 44, versículo 15, rapidinho. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que sai da nossa boca. Que é o seguinte, o povo estava no Egito, e Deus mandou um recado dizendo, olha, vocês estão cometendo idolatria, paganismo, tal e coisa. Aqui está dizendo que os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso, eles sabiam, eles estavam a par da situação. Eles sabiam, elas obviamente sabiam, e eles todos juntos, os homens e as mulheres, todos juntos disseram assim, quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, ou seja, que Deus mandou você dizer, não obedeceremos a ti. Aí continua. Mas certamente cumpriremos a palavra que sai da nossa boca. Ou seja, nós não vamos fazer o que Deus manda, nós vamos fazer o que nós manda. Sabe o que é isso? Teimosia. Teimosia. Eles sabiam, mas não fariam. Não fariam. O resultado a gente vê no versículo 27. Eis que velarei sobre eles para o mal. Essa palavra velarei vem de velar, quer dizer vigiar. Vigiar permanentemente. Deus falou, eu vou ficar vigiando de olho com o mal. Olha aqui, ó. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. E serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito pela espada e pela fome, até que de todos se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em números, e todo o restante de Judá que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. Moral da história, não brinque de teimoso com Deus, porque ele sempre ganha. Aqui Deus falou, vamos ver, eu vou visitar eles com o mal, e eles vão ver se era a minha palavra ou a deles que estava certa. Não brinque de teimoso com Deus. Porque Deus sempre ganha. E nós sempre perdemos. Então não seja teimoso, não seja obstinado, não seja cabeça dura. Última coisa esta noite, aqui é só para os casados. Quem não for casado pode sair, por favor. Estou brincando. Tá? Quem não é casado ainda, guarde aí para um dia desses qualquer. Para os casados, quando se tem problemas, tem que haver um plano de ataque em comum. Em comum. Não adianta um estar puxando para lá e o outro para lá. Não, tem que todo mundo puxando para o mesmo lado. De preferência para o lado certo. Eclesiastes 4:12. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Esse cordão de 3 dobras está falando justamente sobre aquela corda que tem 3 partes. Ela é mais forte do que a corda que tem 2 partes, obviamente. Essa terceira parte é Deus. Então a solução tem que incluir o marido,
a marida e Deus. É com o problema? Você pode sentar, você e sua esposa, bolar um plano maravilhoso. Se não tiver Deus no meio, não vai dar em nada. A corda tem que ter 3 cordões. Isso volta tudo para o começo. Quando a gente pensa que a gente tem a solução, quando a gente pensa que nós temos a resposta, e Deus fala, clame a mim e eu responderei. Eu vou te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe, mas eu sei. É uma coisa, aquele casal que senta, bola um plano maravilhoso e simplesmente deixa Deus fora. Vai dar zebra, gente. Não é talvez vai dar zebra, vai dar zebra. Como o passarinho a vaguear e a andorinha a voar. Não vai acontecer de um dia para o outro. A andorinha não sai lá do Canadá e chega aqui no Brasil em 2 dias. Demora meses. Mas chega. Chega. Aí quando chega o inverno aqui, o verão lá, eles voltam. Eles não chegam lá no Canadá em 2 dias. Demora meses, mas chegam. Então essas coisas que nós estamos vendo não é coisa que vai uma noção que vai vir de uma hora para outra. Às vezes seria bom que fosse. O mundo seria um lugar bem diferente se fosse assim. Mas precisa haver um plano em conjunto. E se a gente seguir esses passos, então nós podemos sim, não só resolver, mas evitar problemas em nossas vidas. Vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado pela tua sabedoria.